Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos começar a unidade 6 da apostila, que está na página 43. E vocês vão perceber aí que nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já estamos estudando, né? Que é a água. Esse capítulo ele é bem interessante, porque ele vai mostrar, né, como é importante o exercício da cidadania. Nós somos cidadãos e temos que exercer essa cidadania, tanto os nossos deveres como os nossos direitos, né? O que vocês vão aprender assim a princípio? Vamos falar muito sobre a importância da água, né? A questão do consumo, do uso responsável da água, e também nós vamos aprender como que os gêneros textuais são importantes para a comunicação social, como eles nos ajudam, né? Os tipos de texto, eles nos ajudam a colocar as nossas ideias no papel, a também comunicar as nossas ideias e fazer com que seja possível o exercício da cidadania. Então, na página 44, nós temos um cartaz que diz assim: campanha de consumo consciente da água, reduza, respeite. Nós estamos trabalhando muito para evitar o desperdício de água. Faça parte dessa campanha, o futuro depende de todos nós. Tem um site, né, para que as pessoas acessem, e aí eles com certeza terão dicas e muito mais informação a respeito desse assunto. Vocês observam que esse cartaz tem cores chamativas, né, para realmente despertar a atenção do leitor ou de uma pessoa que esteja que o recebeu em mãos, ou que esse cartaz de repente pode estar colado em algum departamento público, numa loja, num supermercado, em algum comércio, né? E as pessoas passam e elas conseguem observar, porque isso chama atenção. Então nós temos aí a figura primeiro de uma torneira e escrito tem assim, ó: pequenos gestos fazem a diferença, não deixe a torneira pingando. Então é uma dica, né, de consumo não, de economia. Depois nós temos, ó: feche a torneira enquanto escova os dentes. Observem que o texto verbal tem tudo a ver com a imagem apresentada, tá? Com a figura. Não demore no banho, o planeta agradece. Eu pratico consumo consciente de água. Esse cartaz é um cartaz feito pela Prefeitura de Araras, que é uma cidade de São Paulo, tá? Juntamente também com uma companhia de água, que é a Saema, tá? Então nós temos aqui algumas perguntinhas. Primeiro, número 1, aqui é reflexão, tá, gente? Não é necessário escrever. Por que é preciso responsabilidade e cuidado com o consumo da água? Vocês observaram que esse cartaz aí está trazendo a ideia de que nós precisamos economizar água. Então nós precisamos fazer um uso responsável da água. Por quê? Ela é um elemento que é necessário para a nossa sobrevivência. Levando em consideração esse detalhe de que nós precisamos da água para sobreviver, precisamos também usar ela com responsabilidade. E também levando em consideração de que a água é um bem, né, que qualquer pessoa pode ter acesso. É um direito de todas as pessoas. Só que, por esse motivo também, muitas pessoas acham que não devem cuidar, né? Porque ela é grátis, né? Ela está disponível para todos nós. Mas nós precisamos fazer o uso responsável da água. Número 2. Que campanha esse cartaz está divulgando? Quem está promovendo essa campanha? A campanha é de consumo consciente da água e foi promovida pela Prefeitura de Araras, como eu já havia mencionado. Número 3. Além de economizar, de que outras formas podemos cuidar da água do planeta? Então, a gente já sabe que devemos ter atitudes constantes de economia, né? Mas nós também temos outras possibilidades. Eu anotei algumas aqui, ó. Coletar a água da chuva é uma forma também de ajudar na economia, tá? De cuidar da água, aliás. Usar detergentes que não poluem a água, ou também esses materiais de limpeza, né? Todos esses produtos de limpeza que geralmente podem poluir a água. Dar preferências a embalagens que não sejam de plásticos, porque polui os rios, né? Essa é uma forma aí de ajudarmos também a natureza de forma geral. Denunciar também o uso indevido da água ou algum vazamento público. Às vezes a gente observa até no meio da rua, né, tem um vazamento e às vezes a gente passa por ali, não liga e ali está gastando água, né? Então a gente tem que também ter essa consciência, tá ok? A número 4. A preservação da água é responsabilidade de todos. Essa é uma afirmação que nós já sabemos. De que maneira seu mau uso pode afetar as futuras gerações?
Então, se nós utilizarmos a água hoje sem responsabilidade, de uma maneira incorreta, o que pode acontecer daqui a alguns anos? Nós sabemos que pode haver aí a escassez de água, pode vir a faltar água. De repente não vai faltar no planeta todo, mas em alguma região. E a água, alguma região, né, do planeta, e a água também pode se tornar mais cara. Porque imaginem vocês, um elemento que é tão essencial para a vida que aí começa a faltar. Então ele vai ser, com certeza a água vai ficar muito mais cara, o preço vai ser elevado, tá? Passamos aqui para a página 45 e o tipo de texto que estudaremos é carta pessoal de reclamação. O que é essa carta, né? Como que ela é definida? É um tipo de texto que pode ser enviado para uma pessoa, para uma empresa, para uma instituição, por exemplo, para a prefeitura, para alguma empresa que tenha na cidade. É uma carta realmente de reclamação, mas não de confusão. Ela é de reclamação porque a pessoa que envia, ela vai reclamar de algo que está incomodando, que está prejudicando a ela ou até mesmo a cidade, o bairro, né? A pessoas de forma geral. E aí a pessoa vai pedir melhorias nessa carta. Ela é enviada justamente para isso, para que o problema ele seja resolvido e haja melhoria, tá bom? Então vamos lá. Você costuma escrever cartas? Aí a gente essa pergunta aqui é uma pergunta pessoal, mas aí cartas de forma em geral, não é carta de reclamação especificamente. Você costuma escrever algum tipo de carta? Sim ou não e para quem? Tá? Número 2. Você já escreveu uma carta ou um e-mail reclamando de algum serviço ou produto? Também é uma questão pessoal. Na atividade número 3, nós temos um texto que é uma carta de reclamação enviada para a DAEB, que é o Departamento de Água e Esgoto. Então, o destinatário para quem foi a carta é essa empresa, Departamento de Água e Esgoto, DAEB. E quem é o remetente? Remetente é aquela pessoa que escreveu a carta. É a Fernanda. Ela assina logo embaixo ali no finalzinho, tá? Vamos lá. Vocês vão observar aqui que tem a data da carta, o horário também, tá? O assunto, né? Escoamento de água em via pública. E ela começa com o assunto, ó, prezados, né? Primeiro ela faz um cumprimento, ela faz um chamamento, prezados. Nós teríamos aí um vocativo, né? Solicito providência urgente a respeito do escoamento de água em via pública na esquina da Avenida Taquari com a Avenida Padre Cacique. O escoamento está ocorrendo há mais de um mês e pode provocar um acidente em razão de que os carros e motos podem derrapar com a água na pista. Piloto minha moto e digo que há risco de acidente, desperdício de água e sujeira na via pública e nos carros e roupas de quem transita pelo local. Há dias que há água em abundância no local. Aguardo o retorno. ATT aí é uma abreviação para a palavra atenciosamente, Fernanda. Então vocês observem que ela faz uma reclamação muito coerente, ela mostra os motivos, né, pelo qual ela está reclamando, ela diz, né, que tem um vazamento de água numa via pública, numa estrada, que aquilo deixa as pessoas que passam por ali em perigo, também a via está ficando suja, as pessoas também a roupa fica suja, os veículos ficam sujos, e o pior ainda, por causa do risco de acidente. Então ela pede uma providência, né, para que seja feito alguma coisa. Então ela envia essa carta para a companhia de Departamento de Água e Esgoto, porque são eles os responsáveis por esse tipo de serviço. Então vamos lá. Aqui na página 46, nós temos a interpretação desse texto. Primeiro, quem é o destinatário da carta e o remetente? Como eu falei, o destinatário é aquela pessoa que recebe, ou seja, o destino, né, vai para quem? Ou uma empresa, como eu disse ali, a gente viu que é uma empresa, né, mas pode ser uma pessoa também, dependendo da carta. O remetente é a pessoa que envia, tá? Quando o texto foi escrito, vocês observaram logo no início a data, né? Tem a data ali certinha. Inclusive tem o ano, o dia e o mês, né? Número 6. O que significa dizer que há um escoamento de água na via pública? Então, quando a água está escoando, está vazando, né? Então, nós observamos aí que há um vazamento de água na via pública, num lugar que é público, onde as pessoas transitam. Então, nós podemos dizer que, já que há um escoamento de água em via pública na rua, existe um problema nesse sistema de água, tá bom?
Número 7. A expressão via pública é usada como sinônimo de avenida, rua ou calçada. Sinônimo é aquela palavra que tem um significado semelhante. Número 8. Qual é o objetivo do texto? Por que Fernanda escreveu esse texto? Então, vocês perceberam que ela escreveu essa carta de reclamação para solicitar uma providência em relação, ao escoamento de água na via pública. Ela queria uma solução para aquele problema, tá? Onde está ocorrendo o escoamento? Ela diz lá no texto o endereço certinho do local, tá? Número 10. Há quanto tempo está ocorrendo o escoamento? Quais são as consequências dessa situação? Então, vejam bem, na número 10 vocês têm duas perguntas para serem respondidas com apenas uma resposta. Lá tem o tempo certinho, ela diz quais são as consequências, ou seja, o que está acontecendo devido a esse escoamento de água. Alguns problemas estão ocorrendo, tá? O texto que você leu é uma reclamação ou um elogio? Lembrando que reclamação vai revelar algo que está ruim, que está errado, que está incorreto. O elogio não, vai trazer algo bom à tona, tá bom? Observe o formato do texto. Por que é correto dizer que se trata de uma carta? Então, observem aqui, gente, uma carta, ela tem uma estrutura própria, tá? Então, vocês vão observar ali que nós dizemos que é uma carta, por quê? Primeiro, porque há uma data de quando o texto foi escrito. Segundo, há um destinatário e também um remetente, que é a pessoa que assina ao final da carta. Então, essas três características aí já identificam que esse texto é uma carta, tá? Nós temos um quadrinho explicativo, vamos ler, ó. A carta pessoal de reclamação é uma carta que se destina a uma empresa, pessoa ou instituição e serve para que a pessoa que se sente prejudicada por um serviço ou produto possa expressar seu ponto de vista e solicitar uma reparação. As cartas de reclamação podem ser enviadas pelos correios, e-mail ou publicadas em sites específicos para isso. Geralmente, elas apresentam a estrutura básica de uma carta pessoal, local e data, uma saudação, o destinatário, uma expressão de despedida e a assinatura do remetente. Para finalizar, então, nós passamos para a página 47, onde nós temos um trechinho do texto que se inicia assim: prezados, solicito providência urgente a respeito do escoamento de água e tal. A palavra em destaque, que é prezados, é um adjetivo ou é um vocativo? Vamos analisar. Se ela fosse um adjetivo, ela teria que estar caracterizando um substantivo, e não é essa função aí dessa palavra. Ela é um vocativo porque ela chama, é o nome usado para chamar alguém. Então, vocês já estudaram sobre isso, né? O vocativo é aquela palavrinha que faz referência ao chamamento. Então, a Fernanda, ela utilizou essa palavra para falar com o destinatário. Número 14. Além da indicação da data, há também a hora. Por que você acha que essa informação consta na carta? Não sei se vocês já viram sobre isso, mas, por exemplo, lá na carta de Fernanda, nós observamos que ela enviou para um site, né? Então, não foi uma carta escrita à mão. Então, essa mensagem que ela mandou para o site, esses meios eletrônicos, isso é comum acontecer. Eles gravam a mensagem e automaticamente gravam também a hora, tá? Então, de forma geral, essa informação consta na carta, a informação do horário, porque o próprio site ele grava o horário, tá? Na atividade 15, nós temos um trecho onde vocês observam aí que está em destaque a abreviação de atenciosamente. Então, pergunta: que outras palavras ou expressões Fernanda poderia ter usado para se despedir? Então, ela poderia ter utilizado qualquer outra expressão de despedida, como obrigada, até logo, até mais. Então, vocês vão escolher alguma outra que vocês imaginaram e colocar aí, tá? Um detalhe aqui para a informação de vocês. Normalmente, todas as pessoas, ou a maioria, a maior parte das pessoas utilizam essa abreviação para atenciosamente, ATT. Mas, na verdade, ela está incorreta. A abreviação correta para essa palavra é AT.TE, tá? Não é dessa forma aí, a forma correta é essa que eu acabei de dizer. Então, aqui nós temos um quadrinho, né? Eu gosto sempre que vocês grifem esses quadros porque eles são importantes.
Diz o seguinte: a carta de reclamação que Fernanda escreveu ao DAEB foi postada no site Reclame Aqui Serviços Públicos, o qual permite que qualquer cidadão exponha por meio de um texto em formato de carta uma reclamação a respeito de um serviço público. Então, alguns sites eles já têm esse campo específico de reclamação. Muitos até têm um campo específico assim: reclame aqui, fale conosco, porque as pessoas podem entrar em contato com eles e eles vão procurar melhores formas de trabalho, tá bom? Número 16. Ao escrever a carta ao DAEB, Fernanda mostrou uma atitude cidadã. Isso é uma afirmação. Por quê? Então vamos lá. Por que Fernanda então exerceu a sua cidadania, tendo essa atitude? Primeiro, porque ela mostrou as consequências do desperdício da água e o que aquele vazamento, aquele escoamento estava trazendo para a sociedade, para as pessoas de forma geral. E a sua atitude foi cidadã, né, primeiramente por ela ter mostrado o problema e também porque isso revelou uma preocupação de Fernanda com o bem-estar social. Ela se preocupou com ela mesma, com as pessoas que estavam ao seu redor e com esse bem precioso que nós temos, que é a água. E assim ela exerceu a sua cidadania, tá bom? Então, crianças, nós vamos fazer até a página 47 hoje. Façam tudo com bastante atenção, com bastante calma, tá ok? Um beijão para vocês e até a próxima aula.